Cidade Universitária Entrevista. Olá, eu sou Leuton César e o Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com o professor Dr. Sidney Chalub. Ele tem mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense, doutorado e livre docência em História pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor titular colaborador da Unicamp e professor do Departamento de História da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Professor, é um prazer imenso, a sua biografia aqui é maravilhosa. Passaria 10 minutos só falando da sua biografia, mas só tê-lo aqui no nosso estúdio para gravar. São vários temas. Tenho certeza que o nosso ouvinte aqui da capital do interior do estado e os nossos internautas vão gostar dessa conversa, desse bate-papo, na verdade. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos lá, vamos à conversa. Então, professor, fala um pouquinho dessa experiência de ser professor em Harvard, falar do Brasil. Tem sido uma experiência muito interessante, quer dizer, se sabe muito pouco sobre o Brasil, nos Estados Unidos em geral, mas a Universidade de Harvard, como é uma universidade muito grande, ela recebe uma quantidade importante de alunos da América Latina como um todo, e vários deles se interessam em aprender a respeito do Brasil, né? Atualmente, o Brasil está muito em evidência nos Estados Unidos, isso foi bastante impactante ver que esse período de crise política do Brasil, desde 2016, e a eleição presidencial do ano passado, com a vitória do Bolsonaro, tornou o Brasil um tema muito mais frequente na mídia norte-americana e também na própria universidade, com uma quantidade enorme de eventos e de discussões políticas, porque há uma preocupação grande com a questão ambiental e com a questão indígena, as duas coisas evidentemente relacionadas, e o quanto as políticas, a desconstrução das políticas ambientalistas em relação às populações indígenas ameaçam a floresta amazônica. A questão ambiental está muito em evidência nos Estados Unidos, porque o aquecimento global é um fato que está cada vez mais colocando como perspectiva a existência do próprio planeta e várias espécies em extinção, uma ameaça à própria espécie humana no longo prazo, nem tão longo, cada vez mais num curto prazo, né? E há também um grande alarme, uma grande preocupação com um choque até com a agenda ideológica do governo brasileiro atual, né? Claro que há pontos de contato com o governo Trump, mas as universidades norte-americanas, que são bastante progressistas em geral, as pessoas ficam horrorizadas com essas declarações do Bolsonaro ao longo da vida, né? De conteúdo homofóbico, machista, racista, e isso causa realmente uma má impressão. Quer dizer, no momento, ao mesmo tempo que se fala muito do Brasil, mais do que se falava anteriormente, se fala de maneira bastante negativa, e eu fico o tempo todo tendo que explicar a situação e tentar explicar, e é muito difícil de explicar, né, o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, a crise da democracia brasileira, desde o impeachment, que era muito difícil de explicar para as pessoas por que a presidenta Dilma Rousseff estava sendo afastada do cargo. Não havia como explicar diante das alegações que eram utilizadas contra ela, né? E depois a eleição do Bolsonaro também desperta muitas perguntas que são difíceis de explicar para o público norte-americano. É sobre essa questão, professor, que eu iria perguntar. Como a imprensa internacional, em especial nos Estados Unidos, baseado no discurso do presidente Jair Bolsonaro, antes de ser eleito presidente, como é que as pessoas entendiam a população brasileira colocar no poder alguém que tinha um discurso muito forte, com ataques a muitos direitos, né? Será que em outro país do mundo, especialmente ele
teria esse espaço que ele teve no Brasil? Porque acho que muita gente criticou, né, o Brasil por ter eleito uma figura tão complicada, com projetos que vão de contra muitos interesses internacionais. Inclusive, além disso, um outro questionamento que eu queria lhe fazer é com essa relação das opções, né? A gente sabe que ele se aproximou de Israel, se aproximou do próprio presidente norte-americano, do Macri na Argentina, né? E a questão diplomática, resumindo, como hoje é avaliado internacionalmente essa questão diplomática do Brasil e essa eleição do Jair Bolsonaro. A eleição causou muita perplexidade. Em primeiro lugar, é preciso entender que o que está acontecendo no Brasil não é um fenômeno puramente brasileiro, né? Existe um avanço global de uma direita extremista que vai desde a Índia, com o Modi e a intolerância em relação aos muçulmanos. Você tem no leste europeu o caso da Hungria, você tem o caso da Turquia, você tem uma direita forte, por exemplo, na própria Europa Ocidental, na Áustria, na França, que foi o segundo turno das últimas eleições francesas, e essa direita foi derrotada, mas você tem o Brexit, que a saída da Grã-Bretanha do mercado comum europeu também da Comunidade Europeia, não no mercado da Comunidade Europeia, também é um resultado de políticos de direita. Então existe aí um fenômeno que não se reduz ao Brasil e que é preciso tentar entender. Então você tem desde questões que têm a ver com o desenvolvimento capitalista internacional e as formas como as desigualdades se ampliam do ponto de vista global. Você tem um fenômeno importante de como as redes sociais têm interferido nos resultados eleitorais em vários países. O que aconteceu no Brasil, das fake news e dessas mentiras e promoção do ódio pelas redes, que ajudou a eleger o Bolsonaro, está longe de ser também um fenômeno brasileiro. Aconteceu nos Estados Unidos, tem acontecido aconteceu na Índia, onde houve vários fenômenos ligados a boatos espalhados pelas redes sociais. Então, essas grandes corporações multinacionais que trabalham com a tecnologia da informação e que dominam essa área, elas, inadvertidamente ou intencionalmente ou não, elas têm facilitado essas campanhas de desinformação que têm levado a resultados eleitorais, às vezes inesperados, em várias democracias do mundo. É preciso entender isso melhor e entender como combater, para que as pessoas tomem as decisões com informações confiáveis e não com essa corrente constante de manipulação e de mentiras que hoje em dia predominam nas redes sociais. Então, esse é um ponto importante que precisa ser melhor compreendido. Precisamos estudar, como acadêmicos, o que está acontecendo globalmente nesse avanço do extremismo de direita. Na América Latina também, né? Também, exatamente. Achou que teve um retrocesso? Sem dúvida. Eu acho que o Brasil ele retrocedeu de um período em que foi um dos protagonistas da política internacional e que participou em ótima posição e sendo respeitado, né, nos foros internacionais, para um período em que o Bolsonaro, hoje em dia, ele não consegue nem visitar os Estados Unidos. A última visita que ele fez aos Estados Unidos foi praticamente escondido no Texas, né? Quer dizer, ele não pode ir a Nova York, ele não pode ir às grandes cidades norte-americanas, porque há uma articulação entre movimentos de defesa da democracia na América Latina com vários movimentos que são puramente norte-americanos, que nunca se preocuparam com o Brasil, né? O movimento feminista norte-americano, movimentos ambientalistas, que de repente vem uma personagem emergir no país mais importante da América Latina, que significa esse obscurantismo ambiental,
essa dúvida ou essa campanha contra o aquecimento global, que é um assunto a respeito do qual não há controvérsia científica, é uma situação gravíssima que precisa ser enfrentada e que é ignorada pelo governo brasileiro, de uma maneira militante, digamos assim. A importância internacional do reconhecimento de problemas de opressão de gênero e de tolerância em relação à orientação sexual e tal, que é um assunto também muito importante, mesmo em lugares onde, nesse assunto, por exemplo, o Trump não é a visão majoritária da Universidade Norte-Americana. Aliás, o Trump perdeu a eleição norte-americana no voto popular, né? A Hillary Clinton teve 3 milhões de votos a mais do que o Trump. E essa agenda moral, digamos, de assuntos de costumes, a minoria que o Trump representa é uma minoria. A grande população norte-americana aceita uniões entre homossexuais, aceita a pauta dos movimentos feministas em relação a aspectos fundamentais, por exemplo, da igualdade da remuneração do trabalho da mulher e do homem, da questão de direitos relacionados às relações de trabalho, para que elas tenham apoio na maternidade. Todas essas pautas de costumes, elas são bastante importantes na sociedade americana, e o Trump não representa a maioria da opinião norte-americana sobre isso, né? Então, esse discurso sexista, esse ímpeto machista e esse discurso homofóbico do governo brasileiro é muito chocante no exterior. E torna, às vezes, constrangedor ter que, às vezes, explicar para os norte-americanos esse processo no Brasil. Há também a imprensa internacional de qualidade, os grandes veículos, né, como o Guardian na Inglaterra, o New York Times e o Washington Post nos Estados Unidos, Le Monde, Libération na França e vários outros, os grandes jornais alemães, né, e mesmo a emissora alemã, a Deutsche Welle, que transmite para o Brasil, mas os grandes jornais alemães também. Essa imprensa internacional toda, ela acompanhou com muita perplexidade o processo político brasileiro e muito surpreso que uma figura política com essas características tenha conseguido se eleger no Brasil. E há uma certa desconfiança em relação ao processo, né? Porque o impeachment, depois de um início sem entender direito o que estava acontecendo, a cobertura internacional do impeachment da presidente Dilma Rousseff foi altamente negativa para o Brasil. Quer dizer, era difícil de entender por que uma presidente democraticamente eleita estava sendo afastada com alegações que ninguém entendia internacionalmente, ninguém entende direito o que aconteceu. E depois a prisão do presidente Lula, que há inclusive pronunciamento da própria Organização dos Estados Americanos, né, de que, por exemplo, que o Lula deveria ter sido autorizado a concorrer à eleição e não foi autorizado, né? Há uma suspeita em relação a forma como o julgamento do Lula foi levado e que resultando na prisão dele. E isso só vai piorar, já está piorando, porque o Glenn e o The Intercept é um órgão que tem respeito na imprensa internacional. Eu ia perguntar, porque estão querendo passar a ideia de que talvez esse veículo não tenha uma credibilidade, mas ele tem, né? Não, pelo contrário. O Glenn Greenwald é uma pedra no sapato dos homens poderosos do planeta. Eles não gostam deles. Mas os grandes, a imprensa mais independente e tal, e crítica, mesmo a grande imprensa, não é nem imprensa de esquerda e tal, mas os grandes órgãos de imprensa, New York Times, Washington Post, não são órgãos de partido, partidarizados no sentido de serem de esquerda ou isso ou aquilo. Eles respeitam muito o Glenn, não é? e o trabalho feito no Intercept. De modo que todas essas revelações dos últimos dias e que vão continuar, não é? De um conluio, de entendimentos, de conversas que nunca deveriam acontecer entre
aqueles que realizam a investigação, que estão encarregados, portanto, de articular a acusação, e aquele que vai julgar, essa relação promíscua entre o juiz e os procuradores, é algo que terá uma repercussão devastadora no exterior. Já está tendo, pelas notícias dos últimos dias. E compromete ainda mais a imagem do Brasil no exterior, né? Então, do ponto de vista da imagem do Brasil no exterior, a gente vive num momento muito deprimente, né? Quer dizer, quase sempre, quando você diz que é brasileiro, você tem que começar a explicar alguma coisa. Quer dizer, mas como assim? Como é essa história? Então, é um momento muito deprimente. Sendo que eu vou ao exterior, eu estudei nos Estados Unidos quando era muito jovem e passei a minha vida toda profissional viajando pelo mundo, indo a muitos lugares. A gente viveu um período aí, desse pós-Constituição de 88, durante os governos que se seguiram, nesses 20 e poucos anos de democracia estável que o Brasil fez, em que era muito legal se dizer brasileiro no exterior, né? Eram resultados positivos. O Brasil era visto, primeiro, como aquele que conseguiu estabilizar a economia no governo do Fernando Henrique e tal, e depois, nos governos do Partido dos Trabalhadores, um período em que o país estava tomando várias iniciativas para combater desigualdades e tal, que tinham reconhecimento mundial. E a presença do Brasil no exterior era muito positiva. E houve uma inversão de expectativas e de visão do Brasil no exterior que é chocante. Hoje em dia é constrangedor se dizer brasileiro no exterior. Você tem que começar a explicar por que deu tudo errado. Né? Tem que entender. E tem que procurar, as pessoas querem entender e não conseguem lidar bem com essa inversão de expectativas, né? Então, a situação é muito ruim no Brasil e muito constrangedora para o país no exterior. Professor, nossa conversa está muito bacana, a gente nem tocou, para você que está em casa do ouvindo, tem vários temas, professor, tem várias áreas que ele trabalha, pesquisa, né? E esse primeiro tema aqui, a gente falando da questão de como o Brasil é visto lá fora, essa importância de ele estar em uma das principais universidades do mundo, falando do Brasil, né? E você viu que gerou muita conversa, muito diálogo, né? Mas eu não poderia deixar de falar, nós estamos assim com o tempo estourado, mas, professor, eu queria que você fizesse um resumo sobre a questão da abolição e da escravidão no final do século XIX e início do século XX. Não poderia fazer essa menção aqui para os nossos ouvintes. Os historiadores gostam de dizer que a história não se repete, né? Mas a gente percebe que a história rima. Então, por exemplo, o processo que aconteceu no Brasil de abolição da escravidão, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão africana. Foi o último, na vanguarda da retaguarda, né? E a resistência ao fim da escravidão no Brasil foi muito, muito forte, né? Especialmente dos cafeicultores do Rio de Janeiro e de São Paulo, que perceberam o processo, por exemplo, a lei de 1871, que foi a primeira lei emancipacionista que libertou os filhos das mulheres escravas. Foi considerada uma lei subversiva, comunista, que ia tirar a propriedade do senhor. Falava-se até em comunismo. Que ia tirar a propriedade dos fazendeiros e tudo mais. Então, há uma resistência enorme. Quer dizer, quando o Estado brasileiro se moveu, naquele período, para ir contra uma instituição considerada quase unanimemente como contrária à civilização, como era o caso da escravidão, e dando, portanto, direitos aos escravos de sair da escravidão, libertando os filhos, de conseguir alforria, a libertação, comprando a própria liberdade, vários dispositivos que a lei de 1871 criou para reconhecer direitos aos escravos para eles conseguirem liberdade e depois a abolição. A reação foi tão violenta que levou, na verdade, ao fim da monarquia, por meio de um golpe militar, em 1889. Então, quando o Estado brasileiro se abre ao reconhecimento de direitos, com frequência ele provoca uma reação conservadora, às vezes violenta, né? Isso aconteceu em 1889, aconteceu em 64, a ditadura que se implantou no Brasil em 64, ela é em grande medida uma reação às atitudes ou às políticas do Estado brasileiro no período
dos anos 50, dos anos 60, de reconhecimento de direito dos trabalhadores. É o período que se instaura e se institucionaliza e se expande os direitos do trabalho por meio da própria atuação da Justiça do Trabalho, que hoje em dia querem acabar com ela e tudo mais, porque ela foi um fórum de reconhecimento de direito dos trabalhadores. E a Fiesp, por exemplo, essa instituição que leva bonecos para a Avenida Paulista, ela é uma instituição que foi, por exemplo, protagonista do golpe de 64. A reação dos industriais paulistas ajudou muito aos militares, o golpe civil-militar. É uma aliança de setores da sociedade civil com setores do Exército, na época, para o golpe de 64, que nos levou a 20 anos de ditadura. E hoje em dia a gente vive uma situação parecida. Quer dizer, o Estado brasileiro se abriu, depois da Constituição de 88, ele se abriu ao reconhecimento de uma série de direitos, desde direitos trabalhistas a empregadas domésticas, até o reconhecimento do racismo na sociedade brasileira e a implantação, por exemplo, de políticas de ação afirmativa para ingresso nas universidades, ou o reconhecimento da necessidade de lidar com as desigualdades por meio de programas sociais específicos do governo, como Bolsa Família, construção de casas populares. Então você tem um leque de políticas públicas que tanto tem a ver com a pauta de costumes, reconhecimento da orientação sexual, pelo próprio judiciário, das uniões entre homossexuais e tal. Então você tem, na verdade, durante um período, o Estado brasileiro, assim como havia acontecido no final do século XIX, na superação da escravidão, como tinha acontecido nos anos 50, início dos anos 60, em relação ao reconhecimento dos direitos da classe operária, e agora, no leque mais amplo de direitos, nesses 3 períodos, você tem, por isso que eu digo que a história rima, você tem uma reação conservadora, violenta, que leva a golpes de Estado. Em 89, derrubando a monarquia, em 64, o golpe militar que dá origem à ditadura, e o golpe do impeachment em 2016, que é o contexto que ainda vivemos, não é? De desestabilização da democracia. Professor, teria outros temas aqui, como a questão da literatura, né, que trata a questão negra também, e teríamos também a questão da saúde pública. Eu gostaria que em 2 minutos e meio, 3 minutos, o senhor falasse, eu sei que é pouco tempo, mas falasse desses 2 temas, não poderia encerrar a nossa conversa sem esses 2 temas. Eu estudei política de saúde pública no século XIX, e tem 2 temas que são muito interessantes porque se tornaram atuais, de novo, né? Um são as epidemias de febre amarela, que no século XIX eram muito frequentes no Brasil, nas cidades costeiras todas, principalmente cidades portuárias, que tinham muitas epidemias de febre amarela com frequência no verão. E era uma epidemia que preocupava muito porque tinha uma mortalidade muito alta de imigrantes europeus e havia esse sonho racista cada vez mais forte nas elites brasileiras de substituir a mão de obra negra trazida pelo tráfico africano pela mão de obra imigrante europeia, coisa que aconteceu com mais força, acabou acontecendo mais no estado de São Paulo e no Sudeste, mas era um sonho das elites brasileiras de uma maneira mais geral, e a febre amarela tinha uma mortalidade muito alta entre os imigrantes recém-chegados ao país, e era considerado um obstáculo às políticas imigrantistas. E era uma doença que tinha sido extinta, né? Quer dizer, não havia mais nas cidades, e só havia febre amarela rural, né? E as condições de saúde pública do país estão se deteriorando de tal maneira que e de saneamento básico e tal, que permite essa população toda de mosquitos, né, que transmite essas doenças, ela está de volta. E outro assunto que eu estudei sobre o século XIX, que se tornou muito relevante contemporaneamente, é em relação à resistência à vacina, né? Que no século XIX a única vacina que se conhecia, que podia ser aplicada para a população de uma maneira geral para evitar epidemias, era a vacina contra a varíola, né? Que era uma doença gravíssima, com uma taxa de mortalidade altíssima. Foi a primeira doença considerada extinta pela Organização Mundial de Saúde nos anos 70, por efeito de campanhas globais de vacinação. Então, a doença hoje em dia, o vírus dela só existe em laboratório, em alguns laboratórios e tal. Mas no século XIX, a história da resistência à vacina
antivariólica, é uma história riquíssima, quer dizer, no sentido de como é difícil você convencer a população a ser vacinada e como problemas de comunicação, por exemplo, como a vacina tinha origem animal, originalmente feita a partir de material extraído de vacas, de gado, por isso tem o nome vacina, vem do gado vacum, né? A origem do termo tem a ver porque o material que dava origem à imunização ele era extraído de vacas que tinham uma doença chamada vacina, né? E aí se descobriu empiricamente que esse material extraído dos animais inoculados em seres humanos, ele produzia uma reação que protegia as pessoas contra a varíola, né? Então, e isso começa a virar a política de saúde pública. Vários países começam a fazer. Mas, por exemplo, o fato que era de origem animal, aí você tem charges no século XIX, desenhos, os cartunistas faziam desenho de pessoas que tomavam vacina, começava a nascer chifre de vaca, rabo e tal. Então havia uma resistência grande. E também questões religiosas. A ciência, o conhecimento nunca é suficiente para generalizar determinada política de saúde pública. Não basta você ter o conhecimento do que é preciso fazer para evitar uma epidemia de varíola ou de sarampo, ou poliomielite, todas essas coisas. Porque é preciso ter a capacidade da comunicação para convencer as pessoas que elas confiem nos agentes de saúde e tal, e consigam e aceitem a doença. O sarampo está de volta, né? Uma doença para a qual existe, a ciência tem todos os elementos para garantir a confiabilidade da vacina e tudo mais. Não há nada provado em relação a efeitos colaterais de longo prazo dessas vacinas, né? O que existe de fato na experiência humana recente é esse prolongamento da expectativa de vida em locais onde essas políticas se tornam disponíveis. Por exemplo, a vacina contra essas doenças infantis todas, né? Ela tem prolongado a vida humana. Então, é contra-lógico, né? Contra-razão se duvidar dessas políticas. Fecha com a literatura, né? Então, uma das coisas, inclusive fiz muitos anos na Unicamp, faço em Harvard também, é dar aula sobre literatura brasileira. Lá eu dou aula em tradução, né? Uma das áreas que eu pesquiso muito é a importância da literatura no movimento abolicionista do século XIX. Então você pega, temos em Maranhão a Maria Firmina dos Reis, você tem Bernardo Guimarães com a Escrava Isaura, você tem vários outros, a literatura toda, os poemas todos de Castro Alves. Então você trabalhar a literatura no século XIX teve um papel muito importante para sensibilizar as pessoas a respeito dos horrores da escravidão e a necessidade de aboli-la. E como forma de arte, a literatura no século XIX atingia um público muito importante. Ela era publicada nos jornais, antes que nos livros. A literatura ela era publicada, a maior parte das vezes, em jornais diários, ou às vezes revistas semanais ou quinzenais. Então ela atingia um público muito amplo, que era o público do jornal diário, que lia aquelas histórias, aqueles romances, antes deles virarem livros, publicados de forma seriada nos jornais. Então, a literatura sensibilizava muito as pessoas a respeito da necessidade de abolir a escravidão. Foi uma forma de arte que serviu bastante à formação de um sentimento abolicionista, um sentimento anti-escravista, não só na sociedade brasileira do século XIX, mas também, por exemplo, na sociedade norte-americana e outras sociedades que tiveram a escravidão como uma parte importante, como instituição importante na exploração do trabalho. Professor Sidney Chalub, queria lhe agradecer mais uma vez pela oportunidade de saber que nós temos um professor com autoridade no assunto e trabalhando, atuando, falando do Brasil, dos seus temas, em um dos principais países do mundo, que é nos Estados Unidos, e uma das principais universidades, que é Harvard. Dou aula em Harvard, mas quase toda a minha formação foi na Universidade Pública Brasileira. Fiz mestrado e doutorado nas universidades públicas brasileiras, na Universidade Federal Fluminense e na Universidade Estadual de Campinas.
Mais forte ainda, né, professor? Exatamente. Isso é muito importante dizer no dia atual, né? No contexto atual em que vivemos, não esquecer da alta qualidade do ensino superior brasileiro e da produção científica brasileira. Na verdade, essa é que é a essência, ser brasileiro, ter uma vida nas universidades brasileiras e estar numa universidade norte-americana. Professor, mais uma vez, obrigado, o senhor deu uma aula e também conversou com o povo maranhense. Obrigadíssimo, estou adorando a visita, espero voltar ao Maranhão muitas outras vezes. Tá, então o professor chegou no meio do São João, né? O São João do Maranhão, os tambores, matracas e pandeirões. Portanto, o Cidade Universitária Entrevista desta semana conversou com o professor Dr. Sidney Chalub, como ele frisou aí, mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é professor titular colaborador na Unicamp e professor do Departamento de História da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Lembrando mais uma vez que toda a sua história foi aqui no Brasil e hoje está lá fora, levando a nossa história. Com minha produção e minha apresentação, na edição de áudio de Anderson Rodrigues, sobre a coordenação de Marcos Belfort. Você pode mandar sugestões para o nosso programa, radioasconfirma1@gmail.com. A você, muito obrigado, uma boa semana aqui na sua rádio. Até o próximo programa. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.